O Brasil foi o último país da América a acabar com a escravidão, mas até hoje os negros sofrem com a violência e o racismo. O comércio de africanos acontecia há mais de 2 séculos na Praça 15, no Rio de Janeiro, até que em 1774 ficou determinado que o desembarque de escravos no Brasil teria que ser no Cais do Valongo, na região portuária. Solução encontrada para afastar os negros doentes e maltrapilhos da vista da sociedade. Os mais fortes eram negociados e submetidos a serviços forçados em campos e minas país afora. Destino de aproximadamente 1 milhão de homens e mulheres até a abolição da escravatura em 1888. Essa história geral a gente aprende na escola, mas a escravidão no Brasil guarda capítulos de 3 séculos e meio de tráfico humano, numa nação que até tentou coibir essa prática com uma lei antitráfico em 1831, mas que a manteve durante décadas na clandestinidade em nome do lucro. A Lei Feijó também ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, porque não foi obedecida. Pelo contrário, estimulou o tráfico em massa para um estoque de mão de obra. Há um boom no tráfico. O medo de o tráfico acabar vai fazer com que os navios sejam cada vez mais abarrotados de escravos. Então o sofrimento desses negros, a morte vai ser muito maior. O tráfico vai chegar a trazer para o Rio de Janeiro, aposto que lá no início da década de 20 era em torno de 20 mil escravos anuais, passa para 30, 35 e até 40 mil escravos anuais. Os antigos sobrados da região portuária testemunharam tudo. Obras recentes na região revelaram o Cais da Imperatriz, construído sobre o Cais do Valongo para receber Teresa Cristina em 1843, às vésperas de seu casamento com Dom Pedro II. O embelezamento do cais, o aterro, ele mesmo que de forma inconsciente, ele serviu para deixar escondida durante muito tempo a história dos negros nesta região. O descaso com a identidade dos negros veio à tona nos anos 90, durante uma obra na casa de Mercedes. A dona de casa estranhou a existência de tantas ossadas sob o piso da sala, mas, apesar do susto, buscou a verdadeira história. Tirou do esquecimento o cemitério dos Pretos Novos. Africanos doentes que não resistiram à viagem para o Brasil e sequer foram comercializados, acabaram aqui. Este arqueólogo acredita que a área do cemitério ultrapassa o imóvel e continua pesquisando o local. Esse aqui é o cemitério do mercado de escravos do Valongo. Na verdade, os Pretos Novos, eles eram indivíduos novos, de idade provavelmente pré-adolescentes ou adolescentes, que chegavam ao Brasil. Então eles eram novos pela sua idade e também porque nunca tinham sido vendidos, nunca tinham sido utilizados para a escravidão. Por isso que o termo preto novo. Paço Imperial, Praça 15, Rio de Janeiro. Neste prédio, há 125 anos, a princesa Isabel assinava o documento que libertava os escravos. A Lei Áurea só foi possível depois de muita pressão política e social no país e também de governos estrangeiros, além da luta dos próprios negros para acabar de vez com os maus-tratos. Você tem, vamos dizer, as cláusulas já do Tratado de 1810, que prevê a extinção do tráfico, a Lei de 31, que proíbe a importação de escravos africanos para o Brasil, e o ponto alto é a Lei de 13 de maio de 1888, que liberta definitivamente todos os escravos sem indenização aos senhores. O historiador lembra que, após a Lei Áurea, o próprio movimento abolicionista debateu a necessidade de programas de distribuição de terras, bem como a criação de políticas trabalhistas e educacionais para os ex-escravos. Questões que, na época, nem mesmo eram pensadas para todo o povo brasileiro. Você chega em alguns órgãos, você não vê negro, você chega em banco, você não vê negro, você chega até num restaurante, quando tu vê negro, está dentro de uma cozinha. Então, o que mudou? Sobre gente preta, ou negro, negra, moreninho, moreninha, morenaça. Contudo, o governo imperial não garantiu direitos aos ex-cativos. Sei o quanto já sofri em trânsito até o local do trabalho
essa é a segunda situação, um colega passava no local combinado sempre antes do horário estabelecido e me deixava para trás. Reclamei com o meu chefe que entrou em ação. O colega estava com a resposta na ponta da língua. O oriental, branco, disse ao chefe que não dava para me levar no carro pertencente ao Estado e nem dele era, porque eu fedia. Mas gritei: ó liberdade. Moreninha linda do meu bem-querer. Passei por algumas barreiras, não posso dizer assim que fui discriminada, porque isso nunca aconteceu comigo. Eu vejo que nós resistimos bem. Moreninha linda do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. Lembra, Donizete, dessa canção que o nosso pai sempre cantava em todas as tardes, quando ele terminava o serviço na lavoura? Hoje estamos bem melhor do que ontem, podemos dizer assim. Tinha muitos escravos, éramos vendidos, trabalho sem ter um salário. E hoje em dia a gente vê que nós temos todos os nossos direitos, apesar que ainda existe muito racismo, né? Contudo, o governo imperial não garantiu direitos aos ex-cativos. Sei o quanto já sofri, o quanto já chorei. Assim que eu cheguei na igreja, essa é a primeira situação, e comecei a me destacar, eu notei a preocupação de alguns pais e mães com medo de suas filhas brancas enamorarem-se com um preto. Eu preciso é ser amada, eu preciso é ser feliz. Contudo, o governo imperial não garantiu direitos aos ex-cativos. O teu amor infinito me libertou. E a terceira situação, decidi amarrar o meu burro no sindicato. Tudo ia muito bem. Bem que eu me lembro da gente sentado ali, na grama, no aterro, sob o sol, enquanto eu coadjuvava, observando hipócritas. Bastou este preto que vos fala ousar disputar o cargo de presidente para surgir uma resistência nunca antes vista na instituição.